O caso que eu vou contar agora beira o inacreditável e transporta a expressão crime anunciado para outro patamar. Em 30 de novembro de 2021, um tiroteio em massa ocorreu na Oxford High School, em Michigan, nos Estados Unidos. Ethan Robert Crumbley, de 15 anos de idade, armado com uma pistola semiautomática 9mm, assassinou 4 alunos e feriu mais 8 pessoas, inclusive um professor. As autoridades prenderam o adolescente e o acusaram como adulto por 24 crimes, entre eles terrorismo, o que parece ser inédito nesse tipo de processo e de ataque. O Ethan se declarou culpado de todas as acusações em outubro de 2022 e depois, no seu julgamento, em dezembro de 23, o adolescente foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 24 anos adicionais de cadeia. Pois é, abduzidos, apesar de os Estados Unidos, infelizmente, serem os campeões em ataques em escolas, trazemos esse caso pelas várias particularidades dele, que levaram a um desfecho inusitado, com o julgamento também dos pais do atirador e com a escola sendo processada. As questões levantadas aqui se relacionam a quais seriam os caminhos para o enfrentamento desse tipo de violência. Aqui no Brasil, por exemplo, em novembro passado, o Ministério da Educação propôs ao governo federal 13 medidas para a prevenção e combate aos ataques em escolas. Vocês estão sabendo disso? Pois é, dá uma pesquisada aí no Google que é importante conhecer algumas dessas propostas. Muito bem, eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de conhecer histórias reais, true crimes, mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem vários episódios novos por aqui. Se puder, considere entrar para o nosso clube de membros, porque isso ajuda diretamente nas produções dos nossos conteúdos. Se não puder, tá tudo certo, deixa um like, um comentário, nem que seja um emoji, fica com a gente até o final, que já tá valendo demais, vai ajudar bastante aí no nosso canal, fechou? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Como vocês vão ver aí no decorrer do episódio, esse atentado lá na Oxford High School é uma história perturbadora de omissão por parte dos adultos que interagiram com o Ethan, o adolescente. Uma espécie de não é nada, sabe? Vai ignorando, vai levando como se fosse só, é só um desenho, é só uma frase, tudo mais. Mas esse relato também coloca os criminosos menores de idade em outro nível em relação às responsabilidades de seus pais. No site da escola, da Oxford High School, lá no Michigan, a gente encontrou, além das informações normais da vida da comunidade escolar, como por exemplo, os eventos esportivos, próximas apresentações de teatro e informações para pais e professores, um memorial temporário para as vítimas do tiroteio de 2021. Foi no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 10:01 da tarde, meio-dia 51 precisamente, que a polícia local começou a receber ligações no número 911, o de emergência lá dos Estados Unidos, sobre um tiroteio que estava ocorrendo em uma escola. O deslocamento foi imediato e dentro de 3 minutos após a chegada dos socorristas, o Ethan foi preso ileso. Ele ainda estava com 7 munições carregadas em sua arma e 2 carregadores de 15 munições. Em uma entrevista coletiva, o subxerife do condado de Oakland, o Michael McCabe, disse que o atirador se rendeu aos policiais sem nenhum incidente. Todo o tiroteio durou cerca de 5 minutos e ocorreu no extremo sul do prédio da escola. Mais tarde, os investigadores puderam reconstruir a sequência dos fatos por meio das imagens de câmeras de vigilância interna da escola, que mostraram o Ethan Robert Crumbley entrando em um banheiro e saindo de lá de dentro, após mais ou menos 1 minuto, segurando uma pistola semiautomática. Imediatamente depois, o Ethan começou a disparar no corredor, justamente quando centenas de alunos estavam fazendo a transição de uma sala de aula para outra. Com o som dos disparos, dos tiros, os gritos, correria, todos os alunos começaram a fugir buscando refúgio e proteção, ao mesmo tempo em que o atirador caminhou pelo corredor e atirou contra as salas de aula e contra os alunos que não conseguiram se esconder a tempo. As atitudes do Ethan foram descritas como metódicas e deliberadas, ou seja, ele parecia calmo e controlado durante
todo o ataque. Ele estava fazendo aquilo com consciência, planejamento. Ou seja, planejamento eu não sei se foi um gatilho ali que despertou nele, mas ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Posteriormente, ele declarou que quando ele entrou no banheiro e recuperou a sua arma e ainda colocou pedaços de papel higiênico nos ouvidos para abafar o som dos tiros, que ele sabia que seriam muito altos. Enfim, isso prova, né, que ele de fato estava ali com tudo maquinado na cabeça dele. De acordo com os estudantes, através do sistema de som da escola, todos foram imediatamente alertados da presença de um atirador ativo. Com isso, os professores começaram a trancar as salas, colocar barricadas nas portas e cobrir janelas. Essa resposta rápida a essa ameaça impediu que fosse perdido um número ainda maior de vidas. É tudo muito surreal, não é, pessoal? Você imaginar o sistema de som anunciando que tem um atirador ativo dentro da escola. Como isso daí minimamente dá ensejo a gente pensar que é comum, não é? Não é surreal isso? Fica esperto, pode acontecer. Cabe mencionar também, pessoal, que inicialmente os alunos pensaram que era um treino, alguma espécie de simulação, uma situação de perigo. Mas, mesmo em meio a toda essa confusão e incertezas, o importante é que o Ethan não conseguiu entrar em nenhuma sala. Outros adolescentes mencionaram que ouviram barulhos altos, mas não pensaram imediatamente que pudessem ser tiros. De qualquer maneira, eles seguiram as instruções de permanecerem nas salas e trancarem as portas para sua própria segurança. Um garoto que estava lá sozinho no banheiro no momento do ataque escutou esses sons que ele pensou que poderiam ser tiros disparados ali bem perto dele. Por isso, ele ficou encolhido dentro ali de uma daquelas partes ali do banheiro, né, com uma porta. Somente então, quando a escola estava mais quieta, segura, os policiais presentes e o atirador detido, foi que esse menino aí abriu a porta do banheiro e finalmente saiu de lá. Então esse aluno encontrou vários corpos caídos no chão, naquele corredor ali por onde ele ia passar. Após o tiroteio, a escola foi rapidamente esvaziada. Estudantes foram levados para uma grande loja próxima dali e até mesmo vizinhos acolheram crianças até a chegada dos pais. Os objetivos eram basicamente dois: impedir que os estudantes fossem expostos a cenas violentas dos colegas feridos e mortos, deixar os alunos em segurança quando as autoridades realizavam varreduras na escola em busca de possíveis outros atiradores, armas e provas. Algumas postagens desse ataque foram realizadas em tempo real por estudantes que estavam escondidos em salas. Inclusive, mesmo quando os policiais chegaram e informaram que as portas poderiam ser abertas e os alunos saírem das salas trancadas, houve muito medo e desconfiança de que a voz pudesse ser do atirador tentando enganar quem estava dentro das salas. Posteriormente, o xerife Bouchard, durante uma entrevista coletiva à imprensa, esclareceu que o Ethan já estava detido e fora da escola quando os oficiais informaram aos alunos e professores trancados que a escola já estava em segurança e que as portas poderiam ser abertas. O trabalho completo de investigação explorou todas as imagens de câmeras de segurança do prédio da escola, então foi possível ver que o Ethan estava sozinho nesse ataque, e não em dupla, como já ocorreu em outros casos parecidos de ataques a escolas, realizados por dois atiradores parceiros. Também ficou evidente que Ethan tinha uma clara intenção de matar as suas vítimas, uma vez que ele mirou na cabeça e no peito de cada uma de suas vítimas, né? E atirou praticamente a queima-roupa. Ele também alvejou as portas trancadas, tentando atingir e ferir as pessoas que estivessem, né, escondidas ali do lado de dentro dessas salas onde ele disparou. Na sequência, um mandado de busca também foi cumprido na casa da família do Ethan, onde um telefone celular, um diário, várias armas longas e outros itens foram apreendidos. Tudo isso aí fazendo parte já da investigação sobre o tiroteio. As mídias sociais do garoto foram vasculhadas, incluindo postagens mais antigas. O celular continha 2 vídeos do Ethan, ambos filmados na noite anterior ao tiroteio, e nesses vídeos ele supostamente anunciava o atentado que realizaria na escola no dia seguinte. A mídia da época até acrescentou, né, uma nota dizendo que o garoto tinha dito o seguinte: eu espero, entre aspas, eu espero que o meu tiroteio faça com que o presidente norte-americano sofra impeachment. Os investigadores interrogaram os pais do Ethan durante a busca em sua casa e as informações que eles obtiveram foram bem surpreendentes. Logo mais, eu vou falar mais sobre isso para vocês, tá?
Pessoal, vou apresentar agora para vocês então as vítimas desse atentado. Madison Baldwin, de 17 anos, Tate Myre, de 16 anos, Hannah St. Juliana, de 14 anos, esses três morreram no local. E Justin Chilling, de 17 anos, que foi a óbito 2 dias depois no hospital onde ele foi atendido. Além deles, 7 estudantes foram atingidos e ficaram feridos, mais uma professora. Contudo, todos eles sobreviveram. Então, pessoal, nós já falamos aqui no canal sobre alguns casos nacionais de ataques a escolas, não é? Um tema bastante perturbador dentro desse universo de crimes reais. Mas, como disse no começo do episódio, o que será relatado a partir de agora beira o inacreditável e transporta realmente a expressão crime anunciado para outro patamar. Consta publicamente a notícia de que a polícia disse que não havia indícios de que o Ethan enfrentasse problemas disciplinares na escola antes do tiroteio. Porém, nós temos certeza de que essa informação é falsa. Porque ao passo que a gente vai conhecendo um pouco da história dele, é impossível acreditar que não havia reflexos ruins no seu convívio e nos relacionamentos escolares. A promotora de justiça, a Karen McDonald, apresentou a linha do tempo dos acontecimentos antes do ataque. Vejam só, no dia 29 de novembro, véspera do tiroteio, funcionários da escola conversaram com o Ethan depois que um professor viu o adolescente utilizando o celular durante a aula para fazer pesquisas sobre compra de munição. Quando ele foi questionado sobre isso, o Ethan justificou seu interesse em comprar munição porque ele e sua mãe Jennifer haviam ido recentemente a um estande de tiro e, segundo ele, os esportes de tiro eram um hobby familiar. Só que pelo fato de ele ter apenas 15 anos de idade, isso parecia um pouco estranho, não é? Mesmo dentro ali do contexto dos Estados Unidos. Assim, os funcionários da escola deixaram uma mensagem de voz para a mãe dele e enviaram um e-mail para ela sobre esse assunto, certamente questionando se essa explicação que o Ethan tinha dado ali procedia ou não. Nós sabemos que a Jennifer Crumbley não respondeu a essas mensagens recebidas. Muito longe disso, na verdade. Ela enviou diretamente uma mensagem de texto para o filho. E essa mensagem que ela enviou ao Ethan já começa de uma forma bem bizarra. Sabe aquela sigla LOL, bastante usada em mídias sociais nos Estados Unidos? Isso aí quer dizer Laughing Out Loud, que significa rindo alto em português. Mais ou menos isso, uma expressão, não é? Ela começa da seguinte forma, entre aspas. LOL, eu não estou brava com você. Você tem que aprender a não ser pego. Fecha aspas. No mínimo estranho, não é, galera? A não ser que a pessoa já seja meio fora dos cabos. Isso não tem a menor graça, né? Pra começar essa mensagem dessa forma. O que mostra também, deixa claro, na verdade, é que realmente a família do garoto não enxergava essas atitudes preocupantes dele como se fossem realmente preocupantes, não é? Bom, já no dia 30 de novembro, então, seguindo a ordem cronológica, dia do tiroteio, um outro professor encontrou um desenho bastante preocupante, violento na mesa do Ethan. Vejam aí nessa foto o que ele desenhou. É uma pistola, não é? Apontando para as palavras: os pensamentos não vão parar, me ajudem. Em outro trecho aí dessa nota havia um desenho de uma bala com as seguintes palavras acima dessa bala: sangue por toda parte. Entre o desenho da arma e a bala há um desenho também de uma pessoa que parece ter sido baleada, está sangrando. Abaixo dessa figura também tem um desenho de um emoji, de um sorriso. Mais abaixo desse desenho estão as palavras minha vida é inútil. E à direita dele estão as palavras o mundo está morto. Foi uma professora que tirou essa foto desse desenho e denunciou o Ethan à direção da escola. E assim ele teria sido levado ao escritório do orientador pedagógico. Várias pessoas da escola estavam a par da situação. Então, se decidiu telefonar para os pais do Ethan, solicitando que eles fossem à escola. Enquanto esperavam a chegada dos pais, do rapazinho aí, não é? Ninguém achou que ele realmente representasse um perigo iminente. Tanto que os pais apenas receberam a orientação de procurar aconselhamento psicológico para o seu filho em até 48 horas. Caso contrário, a escola chamaria os serviços de proteção à criança. Pai e mãe resistiram à ideia de que o Ethan estivesse, naquele momento ele sendo dispensado da aula por causa de um simples desenho. Tanto a mãe quanto o pai precisavam trabalhar naquele dia e o Ethan precisava ficar na escola. Resumo da ópera, galera.
o menino voltou à sala de aula para assistir às aulas. Os pais foram absurdamente desleais em não falar que dias antes eles haviam comprado uma arma para ele. Ethan chegou a postar nas redes sociais que ele tinha ganhado antecipadamente seu presente de Natal de 2021. É isso mesmo, pessoal. A pistola 9mm era do Ethan. E naquela manhã, ele já havia levado a arma para dentro da escola, escondida aí, né, em algum lugar estratégico. Foi depois dessa segunda reunião da manhã, na qual os pais do Ethan estiveram na escola, que ele realizou os tiroteios às 12h50. Uma meia hora depois disso, quando os noticiários começaram a falar sobre o ataque na Oxford High School, a senhora Jennifer Crumbley, mãe do Ethan, mandou uma mensagem para o filho dizendo: Ethan, não faça isso. Poucos minutos se passaram e então o James Crumbley ligou também para o 911 para relatar que a arma havia desaparecido da casa dele. Ele também disse que seu filho Ethan Robert Crumbley poderia ser o atirador da escola. Dias mais tarde, a promotora, a Karen MacDonald, disse que funcionários da escola tinham motivos legais para revistar a mochila e o armário do Ethan, quando foram levantadas aquelas preocupações sobre seu comportamento, na manhã do tiroteio principalmente, depois que todo mundo viu o desenho que o adolescente tinha feito, lembrando que o episódio da pesquisa de compra e munição tinha ocorrido um dia antes, porém a escola não realizou nenhuma busca. Que medo, não é, pessoal? É assim, me dá uma sensação total de insegurança, porque apesar das evidências, dos indícios, parece que ninguém toma uma atitude. Isso me fez lembrar até, inclusive, quando aconteceu o último ataque lá em Santa Catarina, que a gente fez até um episódio especial aqui no canal sobre. Eu me lembro, minhas filhas estão na escola, Me lembro que todas as escolas aqui do município colocaram seguranças nas portas, estava havendo ali uma preocupação real, Mas você vê que é aquela preocupação paliativa, sabe? Pra dar uma resposta imediata. Agora, é uma ou outra que você vê aí, sabe? Então, é aquela negligência que pode ser evitada, não é? Tem que chamar... Pode esperar acontecer, galera. Causa indignação em mim, assim, viu? A sensação que dá parece que ninguém leva muito a sério essas coisas, Aquela história de que comigo não vai acontecer. Apesar de todo o histórico, de tiroteios em escolas. Bom, vou apresentar para vocês então um pouco sobre, o que a gente sabe da vida do rapazinho, a biografia do Ethan. Algumas informações são relevantes para esse triste episódio, para contextualizar tudo. O Ethan nasceu em 2006, na Flórida, mas depois seus pais se mudaram para outras cidades. Seus pais têm antecedentes criminais menores, registrados entre 95 e 2005, envolvendo fraude financeira e dirigirem embriagados ou sob efeito de drogas. Um ex-vizinho disse a jornalistas que depois que a família se mudou para Michigan, o casal Jennifer e James muitas vezes deixavam o Ethan sozinho em casa, enquanto eles frequentavam bares no centro da cidade. A vizinhança ficou tão preocupada que fez denúncias anônimas por telefone ao Conselho Tutelar do Estado, mas essas pessoas não sabiam informar se alguma providência tinha sido tomada à época. Por volta de 2014, 2015, as informações mais recentes eram preocupantes. De acordo com os promotores, o único amigo de Ethan se mudou no final de outubro de 2021. O cachorro da família morreu. O adolescente demonstrava sinais de depressão. O Ethan enviava para sua mãe textos perturbadores sobre seu estado de espírito, que incluíam alegações sobre demônios, fantasmas dentro de casa. Ele também teria se filmado torturando animais, feito coquetéis Molotov e desenhado um esboço de si mesmo cometendo tiroteio em escola. Ethan compartilhou essa ideia com um amigo por meio de mensagens de texto. O adolescente chegou a guardar a cabeça de um filhote de pássaro em um frasco e mais tarde colocou esse vidro dentro do banheiro da escola. James Crumbley, o pai do Ethan, comprou a arma 9mm usada no ataque em uma loja de armas local, na Black Friday, 4 dias antes do tiroteio. Os pais nunca procuraram ajuda médica ou psicológica para o filho, mesmo sabendo dos incidentes que acabamos de relatar aqui para vocês. A promotora Karen MacDonald ainda esclareceu que o Ethan estava com seu pai no momento da compra da arma e que ele postou sobre isso nas redes sociais mais tarde naquele mesmo dia. Sua mãe Jennifer também se referiu à arma em uma publicação nas redes sociais como o novo presente de Natal do Ethan.
Com base em invólucros dos projéteis recuperados encontrados na escola, as autoridades acreditam que pelo menos 30 tiros foram disparados. Uma das dúvidas do caso era se Ethan teria pegado a arma escondida dos pais ou se ele estava de posse da 9mm, já que o armamento tinha sido dado a ele como um presente. Bem, após ser detido sem oferecer resistência alguma, o Ethan foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio e colocado sob vigilância no centro de detenção juvenil do condado. As autoridades estavam determinadas que ele permanecesse vivo, ou seja, não tentasse, tirar a própria vida, como alguns desses criminosos costumam fazer. Contudo, em algum momento ele afirmou que não pensava em tirar a própria vida, pois não queria ser esquecido, e permanecer vivo era a melhor maneira de ser lembrado. Ou seja, a história se repete, né? Já vimos diversos casos assim em que esse tipo de ser parece que sente prazer, em ser lembrado por esse ato terrível que ele cometeu. O garoto inicialmente manteve seu direito ao silêncio. Mais tarde ele negou e depois admitiu os crimes, sempre sob orientação do seu advogado. Em 1º de dezembro, ele foi acusado como adulto por terrorismo, como mortes, homicídios em primeiro grau, agressão com a intenção de matar e posse de arma de fogo durante prática de um crime. De acordo com agências de notícias norte-americanas, essa parece ser a primeira vez na história dos Estados Unidos em que uma acusação de terrorismo foi apresentada em relação a um incidente de tiroteio em terrenos escolares. A acusação de terrorismo é prevista pela lei do Michigan para um ato que se destina a intimidar ou coagir uma população civil, nesse caso, a comunidade da Oxford High School. Mantido preso e transferido para uma prisão sem direito à fiança, o Ethan foi defendido por um advogado nomeado pelo tribunal, pois seus pais contrataram advogados para eles mesmos, mas não contrataram um defensor legal para o seu filho. Esse trecho aqui, para mim, pelo menos, deixa claro que essa família era completamente desestruturada, Cada um olhando para o próprio... Vocês entenderam, Esse advogado aí solicitou que o Ethan fosse transferido de volta para o centro de detenção juvenil, já que ele poderia ouvir outros adultos ou que violava o estatuto do Michigan para menores mantidos em instalações para adultos. O pedido foi negado e o promotor assistente disse que entraria em contato com a prisão do condado de Oakland para manter Ethan isolado dos demais detentos e de suas conversas. Já em 12 de janeiro de 2022, uma declaração de não culpa foi apresentada em nome de Ethan Robert Crumbley durante sua acusação. Dias depois, a defesa anunciou que iria alegar insanidade, solicitando uma avaliação de responsabilidade criminal, um procedimento padrão quando o acusado é avaliado por um médico do Centro de Psiquiatria Forense. 9 meses depois, após certa enrolação, digamos, ou evidências irrefutáveis contra ele, o Ethan se declarou culpado de todas as acusações e retirou sua intenção de buscar uma defesa de insanidade. Ele também admitiu durante o interrogatório que seu próprio dinheiro foi usado para comprar a arma usada, e ele também alegou que a arma não estava trancada no dia do tiroteio. Ou seja, o acesso à arma dentro de casa estava facilitado. Finalmente, em setembro de 2023, quase 2 anos após o ataque, o juiz Kwame Rowe decidiu que o Ethan era elegível para uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Nessa decisão, a gravidade do crime pesou mais do que a pouca idade do réu ou sua infância negligenciada pelos seus pais, James e Jennifer. Sem falar que durante o período antes do julgamento do Ethan, mesmo detido, ele conseguiu usar um tablet hackeado para acessar conteúdos ultraviolentos. Assim, em 9 de dezembro de 2023, foi anunciada a sentença de prisão perpétua sem condicional. Pouco antes da sentença, o Ethan pediu desculpas à comunidade e disse que ele estava realmente arrependido. Logo quando da prisão de Ethan, a promotora Karen McDonald disse que seu escritório também estava considerando acusações criminais contra os pais do adolescente. Segundo ela, a posse responsável de armas é crucial para impedir tragédias. Então, aqueles que são irresponsáveis com suas armas de fogo devem responder por isso. Pois é, assim... Em dezembro de 2021, ambos os pais do Ethan foram denunciados por 4 acusações de homicídio involuntário por sua falha em garantir que a arma que Ethan usou no tiroteio estivesse em um lugar seguro, longe do alcance do adolescente. Então, esse foi um caso raro de pais sendo acusados em relação a um tiroteio em uma escola.
Horas depois desse anúncio, então, a Jennifer e o James passaram a procurados pela polícia estadual, uma vez que eles não compareceram para se entregarem à justiça. Por causa da acusação de terrorismo, o FBI foi envolvido. Junto com o FBI, o Serviço de Marechais dos Estados Unidos e a equipe de apreensão de fugitivos do condado de Oakland iniciaram a caçada aos pais de Ethan. Pelos jornais, soube-se que o casal havia sacado $4.000 do banco, o que não é muito para sustentar duas pessoas em fuga, não é? Imediatamente, então, foram divulgados cartazes de Jennifer e James e também foram oferecidas recompensas de até $10.000 por informações que levassem, às suas prisões. Por volta das 2 horas da madrugada do dia 4 de dezembro, a polícia prendeu o casal após encontrá-los em um quarto do primeiro andar de um prédio comercial. A sua rápida localização foi fruto de denúncias anônimas em relação ao veículo deles. Consta que os Crumbleys estavam desarmados e desesperados quando foram presos, e não havia nenhuma indicação de que eles tinham planejado se apresentar às autoridades. O plano deles era realmente fugir. Jennifer e James Crumbley foram acusados e se declararam inocentes das acusações, e uma fiança de $500.000 foi fixada para cada um deles. Na verdade, como já mencionado aqui, os promotores federais começaram a investigar se as leis federais foram violadas quando James Crumbley comprou uma arma para o seu filho. James e Jennifer foram mantidos na cadeia do condado de Oakland, onde seu filho também estava confinado. Contudo, eles não estavam autorizados a interagirem. 30 dias depois da audiência de fiança, o juiz ficou do lado dos promotores e se recusou a baixar o valor da fiança para os pais do Ethan, afirmando que eles apresentavam risco de fuga e que as acusações eram muito sérias. Mantidos presos por mais ou menos 2 anos até o julgamento, foi agora no início de 2024 que o juiz do caso decidiu que Jennifer e James receberiam julgamentos separados. O julgamento de Jennifer Crumbley terminou em 6 de fevereiro de 2024, com o júri a considerando culpada em todas as 4 acusações de homicídio involuntário. A Jennifer se tornou a primeira mãe a ser condenada, por esse tipo de correlação aí com o crime, e ela acabou recebendo 15 anos, por essas acusações aí de homicídio culposo. O pai do Ethan, o James, também recebeu a mesma pena da mãe, de 10 a 15 anos, na verdade, de cumprimento máximo. Falei que a mãe recebeu 15 anos, mas de 10 a 15 eles vão passar enjaulados. E vejam só, ainda sobre a responsabilidade do James no tiroteio de 2021, ele disse aos investigadores que a arma que seu filho usou estava escondida em um estojo e as balas tinham sido armazenadas separadamente, o que era mentira, segundo o depoimento do Ethan. O James admitiu que o desempenho escolar do filho era medíocre e que eles haviam discutido sobre as notas do Ethan na noite anterior ao massacre na escola, mas que tudo estava bem entre eles, pais e filho, e que o adolescente reconheceu que precisava se esforçar mais na escola. Porém, outra versão da vida do Ethan foi revelada pelas investigações policiais no tribunal, e isso foi apresentado com o auxílio de um especialista forense que varreu as mensagens de texto de Ethan. Essas mensagens ele tinha mandado para um amigo sobre sua própria saúde mental e sobre as armas de fogo, conversas realizadas meses antes do ataque. Durante seu depoimento, o Ed, esse especialista forense, falou sobre as mais de 20.000 mensagens de textos trocadas entre os amigos no período de janeiro e outubro de 2021. Nessas muitas conversas, o Ethan detalhou preocupações com sua própria saúde mental e enviou pelo menos um vídeo mostrando-o com uma arma carregada. No início de abril de 2021, Ethan mandou uma mensagem para o amigo dizendo que estava ouvindo pessoas falando com ele e vendo alguém à distância. Tipo um vulto, um fantasma. Na verdade, entre aspas, pedi ao meu pai para me levar ao médico ontem, mas ele apenas me deu alguns comprimidos e me disse para engolir. É mole, galera. Entre aspas também, eu estou pedindo para ir ao médico, mas minha mãe riu quando eu contei para ela. Pois esses pais também, misericórdia, né? São 2 lixos, né? E no julgamento, a Jennifer negou que tinha rido e disse que não achava que seu filho estivesse pedindo para ver um médico. Claro que é a palavra de um e outro, mas pelas circunstâncias aí, não é? Depois que esse amigo aí do Ethan se mudou, as conversas entre ele e o Ethan pararam. O adolescente conversava apenas com os pais. Mais tarde, as autoridades encontrariam seu diário que ainda estava na mochila escolar dele. Esse diário continha 22 páginas de anotações manuscritas e desenhos descrevendo como ele se sentia e o que queria fazer com seus colegas de classe.
Talvez a parte mais frustrante disso seja o fato de que os professores estavam cientes desses desenhos. Os desenhos de Ethan Crumblin contavam a história de uma criança profundamente perturbada. Em 9 de dezembro, vários sobreviventes do tiroteio entraram com 2 processos de 100 milhões de dólares contra a Oxford Community Schools e seus funcionários, consequentemente. Pelo menos um processo alegava que os funcionários da escola não impediram o tiroteio porque ignoraram vários sinais de alerta, como ameaças postadas nas redes sociais, que foram levadas ao conhecimento da escola. E nesse imbróglio, os nomes de ex-funcionários da escola foram incorretamente citados, e isso levou algumas pessoas totalmente alheias à história a serem ameaçadas de morte pela população. Em 8 de janeiro de 2022, sobreviventes do tiroteio entraram com um processo atualizado de 100 milhões de dólares, que acrescentou 11 novas acusações contra os funcionários da escola. A atualização consistia em citar o diretor e outros administradores como responsáveis por negligência grave, alegando que suas ações causaram traumas físicos e emocionais graves e permanentes. De acordo com o processo, os funcionários da escola estavam cientes das postagens perturbadoras feitas pelo Ethan nas redes sociais, bem como suas tendências à crueldade animal, mas ainda permitiram que ele continuasse frequentando normalmente a escola. Supostamente, professores e conselheiros pedagógicos foram desencorajados a relatar e confrontar os comportamentos bizarros do adolescente. A instituição contestou todas as acusações. Em 24 de janeiro de 2022, foi solicitado que o processo contra a escola fosse suspenso até os julgamentos criminais de James e Jennifer. Um ano depois, em março de 2023, um juiz estadual rejeitou os processos contra a Oxford Community Schools e também seus funcionários. Esse parecer determina que a escola e os funcionários estão imunes às acusações de responsabilidade, pois apenas Ethan Robert Crumblin foi a causa direta do tiroteio. De qualquer maneira, muitos alunos ficaram traumatizados com esse ataque e psicologicamente afetados pela perda de seus colegas de classe e pelas imagens dos mortos e feridos. Com isso, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Michigan forneceu ajuda e apoio aos estudantes e suas famílias. Mais de 3,2 milhões de dólares em recursos foram aprovados pelo Conselho de Comissários do Condado de Oakland em resposta às necessidades dessas pessoas. As escolas comunitárias de Oxford fecharam suas portas por uma semana e no plano de retomada de atividades normais estava incluída a presença policial e o corpo médico treinado para apoio. O superintendente do distrito anunciou que a partir de 2022, todos os alunos do Ensino Fundamental 1 seriam obrigados a usar mochilas transparentes, enquanto todos os alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio seriam obrigados a manter suas mochilas em armários. Cultos religiosos foram realizados na escola, também uma vigília com velas, um memorial em homenagem às vítimas foi criado do lado de fora da escola, com flores, fotos, mensagens e os tradicionais bichos de pelúcia. Uma petição online foi iniciada para rebatizar o estádio da escola com o nome de Tate Myre, uma das vítimas mortas no tiroteio. Outras várias iniciativas tiveram igualmente o objetivo de homenagear as vítimas e aproximar a comunidade, amparando amigos e familiares dos que foram mortos e feridos. Houve a arrecadação solidária de fundos para pagamentos de despesas funerárias e hospitalares. Infelizmente, após esse ataque, uma enxurrada de ameaças aconteceu em outras escolas. As fontes dizem que pelo menos 519 escolas em 70 distritos diferentes em Michigan e em 6 outros estados permaneceram fechadas após ameaças de ataques. As empresas responsáveis pelas redes sociais, como Facebook, TikTok e outras, foram obrigadas a retirarem páginas e postagens consideradas perigosas ou de apologia a esse tipo de crime. Definitivamente, galera, esse não foi apenas mais um relato sobre violência em escolas. Não foi um massacre em escola como resposta a bullying, nem provocado por desordens mentais desconhecidas ou não diagnosticadas no responsável pelo cometimento do crime. E essa ideia de terrorismo, como foi qualificado esse ataque aí no Michigan, questionou o conceito norte-americano de que uma ameaça à segurança nacional ou à segurança interna precisa ser uma ameaça estrangeira ao país, com o comprometimento da capacidade do governo e da sociedade, de sobreviverem e funcionarem. Na verdade, os tiroteios em escolas representam uma ameaça constante e tão grave nos Estados Unidos que devem ser considerados como uma questão de segurança nacional. E certamente a exploração de todo esse caso mostrou aspectos novos desse grande problema.
Como é de conhecimento de todos, apesar de assustadores, os ataques em escola, como tantos outros crimes, caem no esquecimento do público dias depois de terem acontecido. O que encontramos em nossa pesquisa é que no fim de 2023, o Ministério da Educação propôs ao governo federal medidas para prevenir o risco de massacres nas escolas brasileiras. Essa proposta acompanhou um relatório com um mapeamento desse problema e apontou algumas das suas causas. E muito resumidamente aqui para vocês, entre 2002 e 2023 ocorreram 36 ataques a escolas. As vítimas fatais foram 49 pessoas, com mais 115 feridos. Em 16 ataques, os criminosos utilizaram armas de fogo, em outros 16 foram usadas armas brancas e nos 4 casos restantes foram utilizadas outras armas. Ao todo, 30 escolas públicas, 14 municipais e 16 estaduais e 7 privadas foram alvo dos criminosos. Ataque de Aracruz, no Espírito Santo, no final de novembro de 2022, vitimou 2 escolas. E esse é só um exemplo para vocês. Existem muitas medidas nessa proposta aí do Ministério da Educação. Eu nem vou elencar aqui, porque é só dar um Google aí que a gente encontra facilmente. Creio que nós já mencionamos aqui em algum episódio sobre o tema que os maiores especialistas sobre esse assunto são os Estados Unidos, o país onde ataques desse tipo ocorrem com mais frequência. Ou seja, fica difícil ser otimista em relação a soluções simples e fáceis. Os temas abordados pelo MEC são importantes, isso é indiscutível. Porém, além do poder público, o que podem fazer os núcleos familiares? Um assunto bem complexo, não é? É só ver o que se desenrolou aí, né? Quais foram os elos da corrente que se fechou aí pro caso do Ethan. Lembrando que o nosso espaço terapêutico dos comentários está aí disponível para a gente conversar mais sobre esse tema, tá? Espero que vocês tenham apreciado nosso trabalho de hoje. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.